A paz do Senhor a todos. Eu espero que todos estejam bem nesse momento de pandemia, em que nós tivemos que nos ausentar das atividades presenciais da igreja, mas nada tem impedido, né, da gente se comunicar pelas redes sociais e é através das redes sociais que estamos aqui para tratar, né, para conversar com vocês sobre a lição 12 dos adolescentes. E o título da lição 12 é O Perdão em Família. A lição traz em si a necessidade de perdão no seio familiar, porque quando se tem várias pessoas trabalhando juntas, várias pessoas convivendo juntas, é normal que se hajam divergências no seio familiar. É normal que se haja opiniões diferentes entre essas pessoas. E a lição trata que pode até existir as opiniões diferentes, mas o que não pode existir é a falta de amor, a falta de respeito e a falta de diálogo entre as famílias. E além de tudo, nós não podemos guardar mágoas ou ressentimentos por alguma atitude por alguma ofensa que a gente sofreu ou por alguma opinião que a gente não gostou. A gente tem sempre que tratar com amor. A gente tem sempre que olhar pelo lado do amor. E o tópico 1, já entrando no tópico 1, ele vai tratar do perigo das mágoas e dos ressentimentos. Como já bem disse, a convivência familiar ela é permeada por conflitos. Mas em meio ao conflito, nunca se pode faltar o amor e nunca se pode faltar o diálogo e a compreensão. Nós não podemos parar de falar com os outros, nós não podemos nos afastar dos nossos familiares porque a gente não concorda com um certo ponto de vista. Pelo contrário, a gente precisa amar e a gente precisa ser flexível com as diversas opiniões e os diversos modos de ser. Cada pessoa tem seu jeito de ser e a gente tem que se adequar, a gente tem que se adaptar e como a Bíblia diz, o ferro com ferro se afia. A gente tem que se afiar ao nosso jeito de conviver. Então, já fica aí o primeiro ensinamento. Existem várias pessoas com pensamentos diferentes, mas essas pessoas precisam conviver e precisam viver bem. Acima de tudo, o amor, a comunhão, a união deve prevalecer no lar. E o perdão, acima de tudo, né? E caso precisemos, né, de resolver nossos conflitos, de resolver nossas mágoas. Muitas vezes a gente não sabe chegar numa pessoa e dizer que está magoada por alguma coisa. Muitas vezes a gente leva as mágoas por tempo demais com a gente. E isso não pode acontecer. E a nossa lição, ela disciplina de que se isso acontecer, a gente deve procurar alguém que nos escute. A gente deve procurar pessoas sábias que possam nos dar conselhos a respeito de tal situação. O que nós não podemos fazer é guardar mágoas, é guardar ressentimentos, rancor, ou seja lá quem for. Pelo contrário, a gente deve jogar isso para fora e perdoar e liberar o perdão para quem nos magoou. E isso por quê? Porque as mágoas, elas prejudicam a nossa vida como um todo. Muitas vezes a gente está desanimado, a gente está parado, a gente não consegue nem mesmo mais estudar, trabalhar bem, porque a gente está com essa questão da mágoa no interior da gente. E quando se está ocupado com isso, quando nossa mente está ocupada com essas mágoas,
fica complicado da gente desenvolver alguma coisa em nossas vidas. A vida profissional fica difícil, a vida emocional fica difícil e, acima de tudo, a vida espiritual é muito prejudicada. Cristo não nos escuta mais, Cristo não nos ouve quando nós temos mágoa no coração, quando nós temos essa falta de amor, essa falta de misericórdia, essa falta de perdão na vida da gente. Então, o que a gente tem que fazer é perdoar. E já entrando no ponto 2, que tem por título "O Perdão é uma Decisão", ele trata que nós devemos liberar o perdão, porque as bênçãos de Deus, elas são retidas, elas são seguradas quando a gente não libera o perdão, quando a gente não é perdoado, quando a gente não perdoa. As bênçãos que Deus tem para derramar sobre a gente, elas são impedidas, elas ficam no céu, porque Deus compreende que você não está pronto ainda para receber. E o autor traz uma frase muito interessante, que é a seguinte: perdoar é sentir misericórdia e amor por quem errou. Quando você perdoa, alguém que te ofendeu, é um ato de misericórdia sobre a vida dele que você pratica. A lição ainda trata que as pessoas que nos ofendem, nós devemos tratar ela com amor. Nós devemos tratar ela com respeito, com perdão, não com vingança, não com mágoa. Porque o amor, ele é mais forte que a raiva. Ele é mais forte que o ódio. Então, nós devemos amar, ao invés de se afastar da pessoa, ao invés de não perdoar a pessoa que nos ofendeu. Nós devemos amar. E eu separei uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 46, que diz o seguinte: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faziam também os republicanos? E se saudardes somente aos seus irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também? Sedes, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em algumas traduções, o versículo 46 é traduzido como: porque se amardes os que vos amam, que galardão tendes? É por isso que o Evangelho de Cristo não é para todos. É por isso que o Evangelho de Cristo não são todos que seguem o cristianismo de verdade. Há muitos crentes, mas poucos servos. Porque ele nos ensina a amar quem nos ofende, a perdoar quem nos ofende. E até a gente entender como é que é isso, até a gente entender essa visão que Cristo teve, a gente peca muito, a gente erra muito. Mas quando a gente entende que o amor, ele tem mais força do que o rancor dentro da gente, quando uma pessoa faz mal para a gente e a gente devolve com o bem e não com o mal, quando a gente entende isso, a gente vai para outro lugar, a gente vai para outro patamar na nossa fé. Porque muitas vezes a gente acha que nós devemos perdoar só quem nos ofende. Só quem só quem nos ofende, mas a gente deve pedir perdão. A gente deve amar quem nos ofende. Isso é a grande diferença do Evangelho para as outras religiões, que ele não considera somente o perdão para com irmãos, mas ele considera o amor, o perdão para com os seus inimigos. Acima de tudo, você deve perdoar os seus inimigos. E é por isso que o Evangelho é tão difícil de se seguir, porque ele confronta o nosso orgulho, ele confronta a nossa soberba, ele confronta quem nós somos.
Porque na nossa cabeça, o certo é quem me ofendeu me pedir perdão, e não eu perdoar. Mas o Evangelho de Cristo trata diferente. Quem me ofendeu, eu devo amar, eu devo tratar com amor, porque assim a gente vai ter o nosso galardão garantido. Bem, já falei, né, que a oração não é respondida, as nossas bênçãos são retidas. E o autor também traz uma frase muito legal nesse ponto, é que devemos perdoar quem nos ofende, porque a nossa ofensa, ela não se compara, nossa ofensa para com Deus, não se compara à ofensa que o irmão fez para conosco. Então, se Cristo sofreu tudo que ele sofreu por amor de mim, por amor de você, ele foi o ofendido e ele nos perdoou na cruz, por que nós não podemos perdoar a quem nos faz mal? Porque nós não devemos amar a quem nos faz mal. Se Cristo levou todo esse fardo consigo, mesmo sendo Cristo. E então a lição, né? O ensinamento é esse. A mágoa só faz mal para a gente. Quando a gente fica magoado, o prejuízo é todo nosso. Nós não ganhamos nada com isso. Mas quando liberamos perdão, quando nós começamos a amar quem nos magoa, Cristo olha do céu e libera as bênçãos sobre as nossas vidas. E já entrando no próximo ponto, que trata das bênçãos advindas do perdão. E ele vai contar a história de José, que acho que todos já conhecem, que José era um hebreu, né? Que tinha vários irmãos. E certa feita, José conta um sonho ao seu pai. E os irmãos, por inveja desse sonho de José, resolvem jogar José numa cisterna, José num poço, né? Num buraco, e deixar José preso. E não contentes com isso, os irmãos de José resolvem vender José para o Egito como escravo. José é escravizado no Egito, até que certas situações o levam a cargos no Egito. Ele começa a ganhar cargos no Egito, ganhar notoriedade. Até que, por fim, José se torna o governador do Egito e meio que salva o Egito de uma grande seca, de uma grande crise que viria. E essa crise vem e o Egito é salvo graças às estratégias que Deus deu a José para guardar mantimento. E os irmãos de José e a família de José, eles vêm ao Egito para pedir comida, para pedir alimento, né? E nessa situação, José, como governador do Egito, ele não trata com vingança, ele não trata com maldade a família dele. Antes, ele trata com amor. E além de dar o mantimento para a família que estava precisando, a família dele que estava precisando, ele ainda abriga a família dele no Egito e perdoa todos os males que os seus irmãos fizeram para com eles. Ele tem misericórdia da vida dos irmãos, ele ama os irmãos dele com esse ato dele. E a lição nos ensina que nós devemos amar a quem nos fere. Quando a pessoa te fere, você deve devolver esse ferimento, deve devolver essa ofensa com amor. E muitas vezes é porque é uma coisa fora da natureza da gente, né? E eu creio assim que para a gente chegar a esse nível de perdoar, de amar a quem nos fere, a gente precisa pedir para aquele que é o próprio amor.
a gente precisa pedir essa força que não vem de nós, mas vem de Deus. Essa força para perdoar, essa força para amar quem nos fere, porque somente com o revestimento do Espírito Santo que a gente vai ter essa capacidade. O homem, por si só, ele não pode ter essa capacidade, ele não tem. Mas quando ele dá lugar, dá vazão ao Espírito Santo e deixa ele fazer o que ele quiser na sua vida, essa situação se torna cada vez mais natural na vida da pessoa. E para terminar, né, a lição fala assim: se você quiser ser salvo, se você quiser ser perdoado, você precisa perdoar. E aqui é um ponto importante, porque quem tem mágoa no coração, quem tem rancor no coração, não vai entrar no céu. Quem tem dívidas, né, desavença com os irmãos, conflitos mal resolvidos, e guarda mágoa por isso, tanto você quanto a pessoa que guarda mágoa, vão os dois para o inferno. A gente corre o grande risco de perder a nossa salvação por guardarmos mágoa, por guardarmos rancor para com o pai, para com a mãe, para com o irmão. E aí a gente vê que os malefícios do rancor, da mágoa, eles perpassam a vida terrena e nos prejudicam numa vida espiritual posterior. E aí o ensinamento que eu trago é: ame sempre que possível e perdoe sempre quando for necessário. Perdoe sempre. Nunca deixe o perdão longe da sua vida. Que o perdão faça parte da sua vida e que o amor nunca falte na sua vida. O amor pelos inimigos, o amor por quem te odeia. E com isso, que isso nunca falte na sua vida e que com isso a sua convivência familiar, a sua convivência em sociedade seja mais harmoniosa. É isso que eu desejo, é isso que a lição quis trazer. Esse foi um breve comentário, espero que não tenha ficado muito longo e Pai do Senhor a todos, agradeço a oportunidade.